Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais desta casa de caridade possam nos inspirar, fazendo de nós instrumento da orientação do mundo espiritual para cada uma pessoa aqui presente, inclusive para quem fala. No Espiritismo a gente não tem sacerdócio, não temos sacerdotes, temos sacerdócios. Então todos somos alunos. Por isso eu sou sempre muito grato à plateia por me permitir falar para mim mesmo. Na verdade eu estou falando para mim, não é para vocês. A gente quer agradecer a presença também da espiritualidade amiga, de alguns companheiros já desencarnados, portugueses, carinhosos, sobretudo médicos, com o Dr. Joaquim, acho que é um pesquisador aqui de Portugal, não conheço, mas ele se apresentou assim, o nosso querido Norberto Boechat, que é o autor das músicas que a gente cantou, e o amigo Julinho, Júlio César Grande Ribeiro. Então a gente agradece esses companheiros pela generosidade de nos acompanhar. Isso nos dá um pouco mais de segurança do que vamos falar, que é o perdão na família, a necessidade do perdão na família. Na Santa Ceia, tão bem elaborada pelo renascentista Leonardo da Vinci, Jesus diz a seguinte frase: aquele que mete comigo a mão no mesmo prato, este há de me trair. A plateia, as pessoas que estavam presentes à mesa ficaram assustadas. É como quando se diz assim, sumiu alguma coisa, quem pegou? Porque ele não disse quem era. E também aquela hora, várias pessoas já tinham colocado a mão no prato. Ele fez de propósito. Era uma mensagem para a gente meditar até os dias de hoje. É uma mensagem de vida eterna. O relato dos evangelistas diz o seguinte: todos eles diziam, porventura sou eu, Senhor. A pergunta de João, o evangelista, o mais jovem do grupo, João tinha apenas 14 anos. A descrição do encontro de João, a maneira com que João pergunta a Jesus, demonstra o senso de família do Senhor. Demonstra o cuidado de Jesus com a juventude. Jesus tinha tanto carinho, tanta proximidade com João, que os outros apóstolos, quando queriam pedir alguma coisa a ele, ele tinha medo da bronca, porque ele dava bronca. Ele dava bronca. Raça de víboras, até onde terei que ficar com vocês? Tem a outra parte que ele fala assim: vocês são como se fossem garrafas térmicas ou bule. Aqui tem bule aqui em Portugal. Por que é garrafa térmica ou bule ou chaleira? São pessoas de pouca fé. Entenderam? Pouca fé. Lá no Brasil a gente chama café, coar café. Então, por o café. Então Jesus falou para ele: vocês são pessoas de pouca fé. Chamou eles de garrafa térmica ou de chaleiras. Então Jesus tinha um carinho muito grande com João. Então ele falava: manda João pedir, porque João ele não dá bronca. Então vamos experienciar aqui como é que foi o encontro. Olha como o texto bíblico diz. É texto bíblico. E não é Bíblia espírita, porque o espiritismo não tem Bíblia. Agora tem o Evangelho do Haroldo, mas até então não tinha. Era a mesma Bíblia do católico, do protestante. E o texto diz assim: e João, deitando a cabeça no peito de Jesus, lhe pergunta: Senhor, quem de nós? Traduzindo,
Qual de nós? Primeiro, a humildade do evangelista. Qual de nós? Ele se incluiu. Podia ser ele o traíra. Podia ser ele que ia trair Jesus. Mas notem a afetividade. Quando a gente fala Jesus pregando, falando, a gente não atenta para a afetividade do Senhor. Meu amigo Teles, faz favor de chegar até aqui, eu gosto de usar algumas cobaias assim. Olha, notem o que significa a lição bíblica. E João deitando a cabeça no peito. Notem a afetividade, não é afetivo isso? Eu fiquei morrendo de inveja quando eu li o texto, porque eu queria deitar, obrigado. Eu queria ter deitado a cabeça no peito de Jesus. Afetividade. Ele era próximo dos seus, mostrando para nós que o Senhor está próximo de nós. O Espiritismo nos mostra um Jesus muito mais próximo. É o Jesus irmão. É o Jesus que nos convida. Abraça a gente e fala assim: vamos orar. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, meu e dele. Ele não é Deus. Ele é irmão. Não tem coisa mais próxima do que o irmão. Lá no Brasil ontem foi o dia do irmão. Foi então de foto na internet dos irmãos. Então, deitando a cabeça no peito de Jesus, João lhe pergunta. O curioso é que Jesus só responde a duas interrogações. Só duas. A primeira é de Judas. E o texto do João, segundo ele, segundo pesquisas, na verdade, pertenceu à Mãe Santíssima, a mãe ditava e João escrevia. Em João diz assim: e o traidor, Judas o traidor, você percebe um texto bem carregado de afeto. Judas o traidor pergunta: mestre, porventura sou eu? Sabe o que Jesus diz? Você deve estar pensando assim: é você mesmo, seu cara de pau. Não, ele não fala isso. Ele diz assim: tu o dizes. É você quem está se acusando, eu não estou lhe acusando. E não acusou mesmo. Emmanuel faz uma reflexão conosco no livro Pão Nosso, que quando Judas chega próximo de Jesus, Jesus sabia que ele ia entregá-lo, que ele ia dar o beijo. Jesus pergunta a Judas assim: a que vens, amigo? Que coisa linda. A que vens, amigo? Se você sabe que alguém vai lhe fazer mal, você não vai dizer isso, mas Jesus disse. Nos ensinando que as pessoas podem não gostar de nós, mas é nosso dever gostar delas. É aí que nasce o perdão. A outra pessoa que Jesus responde é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, não sei se vocês conhecem o apóstolo Pedro. Vou apresentar ele para vocês. Jesus ia andando, e ele ia sempre andando atrás, era o guarda-costas de Jesus. Se alguém encostasse, ele encosta, não, esse aqui é o Senhor. Era aquela pessoa sempre presente. Ele amava tanto o Senhor, tanto, que o primeiro contato de Jesus com Pedro foi na pescaria. Pedro era chefe dos pescadores. Aliás, eu conheci aqui a região do bacalhau. Depois terminei almoçando bacalhau. Maravilha! E aí à tarde, para poder não me esquecer, comi pastel de bacalhau. Lá no Brasil chama de bolinho de bacalhau. Então, esqueçamos o bacalhau, voltemos a Jesus. Estavam lá os pescadores e não pegavam bacalhau nenhum, quer dizer, não pegavam peixe nenhum. Jogavam sempre do mesmo lado. De repente, uma voz de comando diz assim: joga do lado direito. Provavelmente ele, com a sua visão, percebeu que um cardume estava ali do lado direito.
Os pescadores jogaram a rede e pegaram tanto peixe, que quase que o barco vira. E eles ficaram pensando, mas como que pode? Tão perto, a gente estava jogando aqui, não pegava. Jogamos lá, pegamos tanto. Quem foi que deu essa ordem? E eles começaram a procurar. E viram aquele jovem cabeludo, com os olhos belíssimos, à margem do rio, do lago de Genezaré. E aí Pedro disse, rememos, vamos até ele, vamos saber quem é esse homem. Só que o barco era a remo, ainda não tinha inventado a vela, caravela, o motor muito menos. Então, Pedro ficou tão afobado, acho que ele pensou, gente, que barco lerdo, que ele pulou na água e foi nadando. Vocês sabem como se vestiam os homens à época de Jesus? Eles vestiam vestido, e as mulheres que acham que inventaram vestido. Vocês vejam? Eles vestiam vestido. E ele foi nadando, mas ele estava tão afobado que quando ele chegou, que ele levantou para conversar com Jesus, ele estava pelado. A Bíblia não fala pelado, usa uma palavra mais delicada, fala, ele estava nu. Mas nu é pelado, não é isso? Mas é porque a afobação dele, o amor, a vontade a fome da mensagem de Jesus. Mas a palavra nu, ela tem um significado também psicológico. É que ele estava destituído das vestimentas judaicas. Veja que ele perdeu a roupa de judeu. As ideias judaicas bloqueariam as novas ideias, a boa nova que Jesus trazia. Tenho certeza que alguns irmãos, alguns companheiros da plateia são católicos, por exemplo. No Brasil é comum o católico ir a uma palestra espírita. Até porque a palestra espírita é muito mais uma sala de estudos do que um templo religioso. Então, pessoas de outras religiões também vão assistir palestras. Mas se a gente trouxer a ideia fixa do céu e o inferno, a gente não vai entender o espiritismo. É preciso a gente desnudar nossa cabeça de preconceitos para compreendermos a mensagem kardeciana ou kardecista, como queiram. Então Pedro era esse homem sempre próximo de Jesus. Jesus ia andando e sempre aquela multidão em volta dele. De repente veio um monte de crianças. As crianças daquela época eram desajeitadas, eram desorganizadas. São como as crianças do Brasil, não são como as crianças de Portugal. Tenho certeza que as crianças espíritas aqui, as espíritas então, são muito educadas. Então as crianças começaram a puxar a roupa de Jesus, empurrava Jesus quase caindo ali, no meio daquela meninada. De repente Pedro veio e disse, sai menino, sai para lá, sai para lá. Sai para lá, miúdo, e foi tirando os meninos. Jesus repreendeu Pedro, disse, Pedro, deixa que eles venham até mim, mostrando a importância da evangelização espírita. Deixe que eles venham até mim. Nós encaminhamos as nossas crianças às melhores escolas do mundo. Mas e a escola do Evangelho? Deixe que eles venham até mim. Está na Bíblia. Mas também tem um significado psicológico. Quando Jesus diz, o reino dos céus é para elas, mostrando que precisamos nascer, renascer, e sempre para conquistarmos o reino dos céus. Precisamos conquistar a espontaneidade, a facilidade que as crianças têm de perdoar. Às vezes o menino está brincando com outro, coleguinha, sai no tapa, você tem que separar. Daqui a pouco eles estão brincando. Capacidade de perdão. Então esse era Pedro.
Estou apresentando vocês o Pedro. Pois é. Quando Jesus diz assim, aquele que come comigo no mesmo prato, este há de me trair. Pedro levanta a mão, menos eu. Os outros aí podem trair. Eu não. No caso aqui estamos eu e Lutênio. Menos eu e Lutênio. Vocês são tudo traíra. Eu e Lutênio não. Arrogância intelectual. É isso. Quantas vezes nos sentimos mais importantes por sermos espíritas? Isso é arrogância. Quanto mais nos sentimos grandes, mais seremos pequenos. O apóstolo Paulo diz, quanto mais forte eu me sinto, mais fraco eu estou. Quanto mais fraco eu me sinto, mais forte estou. É um perigo. Imaginemos Pedro saindo do centro espírita, depois de uma mensagem, de uma reunião, depois que tomou passe. Ele diz, eu estou flutuando, e vai andando assim, com a cabeça para cima. Aí tem uma pessoa caída, precisando de um pedaço de pão. Ele diz, não vou olhar para baixo, que é para não cair a vibração. Fazemos assim. Na parábola do samaritano, lembra do sacerdote? Aí a gente fala assim, graças a Deus que eu não sou nem padre, nem pastor. Ah é? Você acha que isso é só para eles? Não. Sacerdote ali simboliza as pessoas que estudam o Evangelho de Jesus. O sacerdote passou, e o caído lá, se arrebentar todo, ele... Por que ele passou com a cabeça erguida? Ele estava acima do bem e do mal. Isso é um perigo. Todos nós podemos cair. Somos frágeis. Todos nós podemos trair. Todos nós. A gente sabe que a infidelidade conjugal é uma ferida no coração. É como se rasgasse o coração. Lá no Brasil eu sou psicanalista, sou terapeuta. 70% dos meus pacientes procuram consultório em função de infidelidade conjugal. É de rasgar o coração. E muitos deles com aquela cara de vítima. Ai, doutor. E faz aquela cara de choro, quase que a gente chora junto. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Você não pode apontar o dedo porque você não sabe. Se tivesse as mesmas oportunidades, se não faria a mesma coisa. Não tem estrela na testa quem trai. Senão a pessoa não casava. Eu sou um homem que vou atrair. As mulheres iam fugir dele. Todos nós vamos passar por uma prova em algum momento. Uns logram êxito, outros não. Então, Pedro disse, menos eu, Senhor. Depois que passou o sacerdote, que não olhou para baixo, portanto não viu o caído. Aí eu já confundi vocês, eu já estou lá na parábola do samaritano. Aliás, a parábola é do samaritano, não é do bom samaritano. É uma tradução equivocada. Severino, doutor Severino Celestino, na Paraíba, no Brasil, ele traduziu direto do aramaico e do hebraico, e ele diz que não tem o preceito bom. E Jesus utiliza samaritano porque o samaritano era muito mal visto pelos judeus. Seria como hoje o político no Brasil. Não espalhem isso. No Brasil, se você fala, vou me candidatar à carreira política, as pessoas correm de você, meu Deus. Então Jesus usou o exemplo do samaritano, porque ele era mal visto. Sabe o que fizeram? Parábola do bom samaritano. Os outros não valem nada, só aquele que presta. Não era essa a ideia de Jesus. Veja como eles bagunçam com a proposta. Depois veio o levita. Quem é o levita? O homem que estuda ciências. Também passou direto preocupado com os astros, com os planetas, esqueceu da pessoa caída.
Aí vem um samaritano que estava em viagem, em viagem, em viagem. Joana de Anjos nos convida a fazer a viagem interior. O samaritano estava em viagem interior. Então a arrogância do sacerdote passou direto. A arrogância de Pedro, menos eu. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Você não vai me trair, mas vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Não era uma vez só não, 3. Gente, negar é trair. Imagina, por exemplo, no tênis, vamos lanchar, eu, ele, a Graça, conversamos e tal. E você conhece o Aloysio, palestrante? Conheço. Aí de repente o Aloysio é preso lá na alfândega. Você conhece um palestrante? Não, esse eu nunca vi. É traição isso aí. A hora que eu mais preciso, é traição. Então Pedro, Jesus disse para Pedro, vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu penso que ele nem acreditou. Não vou fazer isso não. Jesus, meu amor, o ser mais iluminado da terra, jamais. Mas negou. Na hora do desespero. Por que é antes do galo cantar? Quando o galo canta, ele anuncia o fim de quê? Da noite. Da noite traiçoeira. Tem um capítulo do livro que eu chamo de O Perdão na Noite Traiçoeira. Noite é um perigo. Os malfeitores atacam à noite. Os espíritos atrasados atacam à noite. Já viu assombração meio-dia? Eu estava em casa meio-dia e apareceu uma assombração. O horário predileto da assombração é meia-noite. Aqueles relógios que fazem aquele barulho assim, tom. Tem casa, e aqui a gente tem casas antigas, né? Meia-noite. Nós tínhamos uma companheira na nossa casa, Fefe, que ela era diretora da casa. Ela agora está no mundo espiritual. Ela não entrava no centro espírita sozinha de jeito nenhum. Eu disse, que espírita é você? Não, está cheio de espírita aí dentro. Eu falei, você é espírita, mulher. Um dia ela foi sozinha, não apareceu ninguém. Ela coordenava o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois ela fez um estudo lá de fora do centro espírita, não entrou. Que coisa, né? É espírita, mas na hora que dá aquelas 12 badaladas noturnas, pronto. Então a noite, ela tem esse quê de... É a noite que os namoradinhos aprontam e depois tem que casar às pressas. É sempre a noite. Então Jesus utiliza o exemplo do galo, demonstrando que a noite traiçoeira. E é traiçoeira a noite. É traiçoeira. Vocês imaginem, eu tenho 5 filhos. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou apaixonado. Eu tenho 27 anos que eu faço palestras. Eu nunca cheguei em casa de uma viagem. Vou ficar aqui em Portugal, por exemplo, 1 semana, já estou na 2ª semana. Eu nunca cheguei em casa que a minha esposa dissesse, fulano de tal passou mal e teve que ir para o hospital. Os bons espíritos sempre guardaram meus filhos. E eu tinha um pacto com os espíritos. Se um dos meus filhos cair, eu largo tudo e vou buscá-lo no buraco. E sempre disse para os meus filhos, olhando nos olhos, disse, olha, eu te amo, meu amor por você é tão forte e é eterno. Se você for no inferno, eu vou lá te buscar. Você entendeu? Se você morrer primeiro, eu daqui vou te monitorar lá no mundo espiritual. Você fica lá no umbral, eu vou gritar, saia do umbral. Se eu morrer primeiro, quando você sentiu a mão gelada tocando no seu tornozelo, credo, pai, sou eu. Sou eu. Você entende que o nosso amor não vai, a morte não vai nos separar. E eles ficavam com os olhos fixados em mim.
Então eu sou apaixonado pelos meus filhos. Quando meus filhos começaram a crescer, todos, né? Que crescia um, vinha outro, crescia um, vinha outro, 5. Lá em Cuba, quando eu fiz palestra lá em Havana, uma amiga disse, não tem televisão, não tem televisão. Aqui não tem, só não assisto. Só não assisto. Rúnia é o nome dela. Júnia, né? Que a gente lê, a gente fala Rúnia em espanhol. Eu digo, só não assisto, Rúnia. Tá lá na sala que fez. Então era um e o outro, um e o outro. Aí quando a caçula, que é a Ana Luísa, está com 15 anos agora, começou a crescer, eu disse, era filha, eu fiz um chazinho espírita. É uma receita dos espíritos que você toma e você nunca mais vai crescer. Você vai ficar sempre pequenininha. Para o papai, você não quer tomar esse chá. Não quer tomar. Mas aí, quando a Ana Luísa começou a crescer, vieram os netos. O Bernardo, que tem 3 anos. E a Paula Vitória, que fez 2 anos ontem. Vocês sabiam que a Paula Vitória fala em inglês? Ela conta de 1 a 20 em inglês, gente. Sabe o nome dos animais? Eu fico babando. Você é coisa de vô coruja? Não, é porque a menina é um gênio mesmo. Os nossos netos todos são gênios. Pode um de vocês aí, vocês podem saber. Quem tem neto sabe. Então, veja que família bonita. De repente, eu troco tudo isso por 1 hora em um motel com uma desconhecida. Isso é um total ensandecimento. Isso é loucura. Só na noite traiçoeira que a gente faz uma coisa dessa. Eu vou perder o amor da mulher que coordena a minha agenda, que consegue caminhar com um homem que viaja tanto, é fiel a esse homem, por causa de 1 hora, por causa de um orgasmo que leva 9 segundos. Gente, só acabou, não tem mais. Aí você vai perder 25 anos de casamento, vai perder o respeito dos filhos, por causa disso. Então eu convido a todos os homens aqui presentes, quando passar aquele copinho, lembre que a sua esposa também tem casa, e ela também teve copinho. E depois, curva é importante, seja para dentro, seja para fora. Curva por curva, sua esposa tem, só que é para fora, qual o problema? Então não vamos perder um relacionamento intenso, de anos, uma pessoa que você ama, que te respeita, que você respeita, por causa de uma fantasia. É a noite traiçoeira. Às vezes o marido vai no consultório chorando. Ô Aloísio, se eu pudesse eu voltava ao relógio. Ou se eu soubesse. Agora recente, um casal de médicos, o marido traiu uma enfermeira. E aí a esposa queria separar dele porque queria. Como os dois são meus amigos desde novinhos, desde a juventude espírita, foram para o meu consultório. Desceram da Bahia, foram parar lá no Espírito Santo. Eles sabem como é longe, seria tipo Espanha até Portugal, para poder se consultar comigo. Aí conversamos, e eu disse a ela para dar uma chance a ele, ela disse que não conseguia e tal. E uma das vezes que eu fui atender, depois eu atendi separado, ele disse assim, sabe o que mais me doeu? Um dia eu cheguei do consultório, cansado, ela não viu eu chegar, ela estava chorando por minha causa. Ô Aloísio, como eu queria voltar ao ponteiro do relógio, como eu queria. Para mim não tem punição maior. Qualquer coisa que me aconteça não é maior do que ver a minha mulher, a pessoa que eu amo tanto, chorando por minha causa. Dizer que se recolheu, deu uma volta na rua e depois voltou. Aí ela já tinha parado de chorar. É a noite traiçoeira que faz isso. E por que Jesus usa o galo? O galo é uma ave. Uma ave que voa abaixo. Nós somos galos.
Nós voamos, aliás, tem galo aqui em Portugal. Eu comprei um galo de Barcelos, é isso? Minha mulher nunca me pede lembrança. Disse, olha, traga um galo de Barcelos. Eu tive que dar meus pulos. Eu não fui a Barcelos. Achei um galo de Barcelos, comprei. Então o galo é uma ave que voa baixo. E toda ave, para voar, ela precisa das duas asas desenvolvidas. Ela precisa da asa da razão e da asa da emoção, da asa da consciência e da asa da inconsciência. Ela precisa da asa da ciência e também da asa da religião. Ciência sem religião é materialismo calculista. Religião sem ciência é fanatismo. Nós precisamos das duas asas. Então nós só caímos porque não desenvolvemos as nossas asas. No dia fatídico, uma mulher diz, aquele ali não é amigo do tal Galileu? Pedro diz, não, eu não conheço ele. Uma vez. Um homem diz, aquele ali, eu conheço ele é amigo do Nazareno. Não conheço. Segunda vez. O fio vai estar lá? O fio vai, né? O que me encantou foi a terceira jovem. Era uma jovem, uma serva judia. Ela disse assim, aquele ali é amigo do tal Jesus. Ele fala manso como Jesus. Veja. Aí o galo cantou. Bateu as asas. Aí ele ouviu. O galo da consciência. Veja, ele fala manso como Jesus. Os companheiros espíritas, há mais de 3 anos, que foi o tempo que Jesus pregou na terra, foram 3 anos, podem se lembrar que quando chegaram ao centro espírita, eram muito mais estovados, muito mais agressivos, e ficaram mansos. A família, quem o diga, a esposa, os filhos. Não é manso só no centro espírita, não, é manso lá fora. Porque no centro espírita também a gente é manso. A gente às vezes vem de uma algazarra, falando mal do governo português, quando a gente entra na porta do centro, incorporamos o espírita. Tá vendo? Aí a gente começa a falar, boa noite, meu irmãozinho. Graças a Jesus. Muita paz, muita paz. Aí quando saímos do centro, o carro fecha a gente. Calma, você ainda continua espírita. Contam que uma companheira, o marido começou a frequentar o centro espírita. Ela era católica e ele ia ao centro espírita. Ela disse, esse negócio de mexer com macumba, dia de sexta-feira, não fica bem. Nem todo centro tem reunião na sexta-feira. E tal, mas ela percebeu que o marido estava ficando mais calmo. Ela disse, eu não sei o que está acontecendo, esse negócio de espiritismo, essa macumba deve dar certo, porque o meu marido está ficando bom, está ficando melhorzinho, está ficando mais educado. E aí ela resolveu aceitar o convite dele e conhecer o centro espírita. Ele era trabalhador do centro espírita, já tinha anos que estava lá. E aí quando chegaram no centro, ele disse, essa é o amor da minha vida. Ela disse, aí as pessoas disseram, seja bem-vinda, minha irmã. Se você é esposa dele, você também é muito querida ao nosso coração. Ela disse, nossa. Aí sentou para assistir palestra, ele pôs a mão no ombro dela e começou a fazer cafuné enquanto assistia a palestra. Disse, olha, puxou a cadeira para ela sentar. No final da palestra, ela disse que gostaria de conversar com o dirigente da casa. E aí foram até o dirigente. E disse, esse aqui é fulano de tal, o presidente da casa.
Ela disse: seu presidente, eu gostaria de mudar e morar aqui dentro do centro espírita. Ele disse: não, mas não pode, o centro espírita é um local. Não, a senhora faz o seguinte: a gente usa uma sala e eu prometo ao senhor que eu deixo o salão arrumadinho para o dia da palestra. Eu disse: não, senhora, não é possível. Ô, presidente, deixa. Eu disse: mas por que a senhora quer mudar para cá? Porque aqui dentro meu marido fica tão bonzinho. Se eu morasse aqui, seria o paraíso. Então, Pedro falava manso como Jesus. Todos nós podemos trair. Todos nós poderemos ser traídos. Porque errar faz parte da reencarnação. Por isso vamos precisar perdoar e nos perdoarmos sempre. Pedro pergunta a Jesus no outro diálogo: quantas vezes devo perdoar? Jesus, utilizando da técnica socrática, que ele ensinou a Sócrates, diz assim, devolve a pergunta para Pedro: e você, Pedro, o que acha? Quantas vezes devemos perdoar? Aí Pedro elaborou. Ele pensou: vou falar 10 vezes, que é para o senhor ficar impressionado. Aí ele pensou: ele vai dizer que é pouco, que quer me pegar. Eu vou falar 100 vezes. Aí é muito. Mas ele vai dizer que é pouco. Aí ele pensou: vou falar 7 vezes. Porque 7 na linguagem judaica quer dizer infinito. Sempre. Aí ele disse para ele, já desconfiado, que ele sabia que era uma pegadinha. Ele disse: 7 vezes, Senhor. Jesus disse: não, 70 vezes 7 vezes. Mostrando quão necessário é o perdão. Porque quando não perdoamos o outro, perdemos a capacidade de nos perdoarmos. Porque o perdão é senso de justiça interno. Se eu não acho justo que o outro seja perdoado, eu também não acharei justo ser perdoado. Por isso é importante o exercício. E a Bíblia é repleta de lições do perdão. Reconcilia-te com o teu companheiro, com o teu adversário, enquanto está a caminho. Senão, disse o Evangelho, serás apresentado ao oficial de justiça, e ele vos apresentará ao juiz, e serás preso na mesma cela até pagar o último centil. Reconcilia-te com o teu companheiro e com o teu adversário. Em uns evangelhos dizem companheiro, outros dizem adversário. Mas a companheira e adversário é diferente, não é uma coisa? Mas pode. É a mesma coisa sim. Todo adversário um dia foi companheiro. A reunião mediúnica que o diga. Todo inimigo um dia foi amigo. Nem todo amigo um dia foi inimigo, mas todo inimigo um dia foi amigo. Dentro da psicologia, nós temos uma base de afeto. É a mesma base. Desse lado, o amor. Desse lado, o ódio. O ódio é o amor que adoeceu. Então a base é afeto. O tronco da árvore são sentimentos. Sentimento são situações, são essências do inconsciente que se manifestam desses afetos. Por exemplo, sentimentos amorosos, compaixão, solidariedade, companheirismo, admiração, sentimentos derivados do ódio, inveja, mágoa, culpa, egoísmo, orgulho, tudo sentimento. O que é que caracteriza o sentimento? Ele é duradouro e difícil de modificar.
E o perdão terá que atuar nos sentimentos. Os galhos desta árvore são as emoções. As emoções são caracterizadas por serem rápidas e intensas e de manifestação fisiológica. Então as emoções são orgânicas. Então as emoções são mensuráveis pela medicina. Os sentimentos não. O afeto não. Mas as emoções são. Raiva. Ataque de raiva é uma emoção. Por que é possível saber quando a pessoa está com raiva? É intenso e é rápido. E fisicamente, como é que se manifesta a raiva? O sangue se concentra no sistema nervoso central. Uma alta dose de adrenalina se espalha pelo corpo. A perna fica bamba, as mãos ficam geladas e o coração bate forte, o sangue se concentra na cabeça. Portanto, a pessoa pode morrer de raiva, literalmente. Morre mesmo. Então é uma emoção. Com emoção não é difícil. Por exemplo, você está com raiva, diz o Chico Xavier. Passou. É rapidinho. Eu não aconselho vocês a engolir a água, que podem morrer envenenados. Mas é a coisa da água santa, é verdade. A pessoa fechou o seu carro, começou a te xingar, toma um gole de água e fica quieto. Espera só um pouquinho que passe. É emoção. A emoção mais demorada é a emoção da paixão. Mesmo ela passa. A paixão dura 6 meses, 1 ano, mais tardar 2 anos. Não é aconselhável casar antes disso, você pode casar apaixonado. Depois ela vai, não sei onde fica. Aí eu fiz um encontro de casais lá na Bahia, e um marido, quando eu disse para ele que de um casal era apaixonado, e sim amava, que é mais profundo, ele veio com a esposa e disse: o senhor me desculpe, quero fazer uma pequena correção. Eu disse: fique à vontade. Aí ele apontou para a esposa: sou casado com ela há 35 anos. Eu disse: muito bem, parabéns. Mas o senhor errou uma coisa: eu sou apaixonado por ela até hoje. Aí a esposa: eu disse: o senhor me desculpa a franqueza, mas o senhor quer enganar quem? Porque a mim o senhor não engana. O senhor não é apaixonado por ela coisa nenhuma. Ele ficou. Eu disse: o senhor a ama, que é coisa muito melhor, muito maior. A paixão, ela é insegura. O coração bate forte. A mocinha apaixonada fala: mamãe, eu acho que ele está chegando aí. Eu tenho uma intuição, uma telepatia, que meu coração já bate forte. Fica cega. A mãe disse: minha filha, esse rapaz é tão feio. Não, mãe, ele é lindo. A pessoa fica cega. O coração bate forte. E a insegurança? A pessoa, celular. Estava vendo meu filho esses dias, né, um tempo atrás, ele com a namorada. Era 3 horas da manhã. Ele: desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Não, desliga você. Você já dormiu, né? Desliga você pra água. Imagina se eu fosse fazer isso com a sua mãe, como é que eu ia trabalhar no outro dia? Desliga você, desliga você. Só mesmo paixão. Isso passa. Graças a Deus que passa, porque se não passasse, ele morria no coração. Uma pessoa apaixonada, ela vai ter infarto. 10 anos de paixão não aguenta. Aí ela passa logo e vem um amor. A gente confunde amor com paixão. É importante a gente identificar sentimento para a gente perceber o que é o perdão. O perdão atua no sentimento, que é difícil de lidar. Então a gente precisa separar uma coisa da outra. O apóstolo Paulo, aliás, Camões, vosso Camões, que eu admiro muito, não mais do que Fernando Pessoa, eu sou realmente apaixonado por Fernando Pessoa, mas Camões diz assim: o amor é fogo que arde, queima e consome, não sei o quê. Isso não é amor. Olha o amor de Paulo. O amor é calmo, é benévolo, é paciente, não se rejubila com a injustiça, não suspeita, não trabalha em proveito próprio. Olha o amor. Esse é o amor de Paulo. Primeira carta aos Coríntios.
O amor de Camões, que ele chama de amor, na verdade é paixão. E a gente às vezes mistura. É como você, eu tenho uma doença emocional. Não, a sua doença é causada pelo sentimento, pelo afeto. Uma mágoa provoca câncer. Começa com problema de coluna, gastrite, quando a gente está com mágoa do outro, porque ataca o fígado, a gente sente aquele amargo na boca. Daqui a pouquinho o estômago vai embora, gastrite, úlcera. Eu tive uma amiga que teve câncer no esôfago. Ela ficou dessa cor aqui durante o processo de tratamento. Por quê? A filha pequena desencarnou. Ela nunca conseguiu perdoar a Deus por isso. Espírita. O que aconteceu? Desencarnou e deixou 2 ovos pequenos para trás. Ela disse, Luiz, se eu pudesse voltar atrás. Agora eu vou deixar pequenos. Você não vai deixar. Do mesmo jeito que Deus cuidou da sua que foi, que agora você vai encontrar, Ele vai cuidar dos que vão ficar. E eu acompanhei os últimos 6 meses da vida dela, porque o marido, que é médico, que cuidava dela também, somos amigos há 30 anos, eu e o marido dela. E ela há mais de 15. Foi quando ela se casou com ele. Então, ela dizia assim, Aloísio, venha cá tomar um sorvete. E ela comprava sorvete da Kibon. Aqui é o Olá, né? Sorvete da Olá, que lá no Brasil é Kibon. Estou falando isso porque ele está patrocinando a minha viagem, viu, gente? Brincadeira, viu? Brincadeira. Então, o sorvete de creme, que era para combater a náusea da quimioterapia. E como eu sou uma pessoa muito caridosa, não que eu goste de sorvete, só mesmo por caridade, eu ia tomar um sorvete com ela. Mas veja, então, a mágoa a levou embora mais cedo. A culpa é muito... Eu não encontrei uma pessoa com câncer que não tivesse uma mágoa, uma culpa da infância. É muito sério. Temos que exercer o perdão. William Shakespeare disse o seguinte, que alimentar a mágoa é a mesma coisa que querer matar a outra pessoa tomando você o veneno. Se eu quero matar, não posso tomar o veneno. Perdoar não liberta o outro do erro, gente. Liberta você. Abre a algema. Nós temos que responder pelo que fizemos. É lei de causa e efeito. É para libertar a nós que resgatamos. Porque também nós somos vítimas. Se acontecer alguma coisa conosco, devíamos. E agora estamos zerados. Vamos nos libertar. Vamos orar pela pessoa. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos convida a orar pelos inimigos. A amar os inimigos. E ele diz o seguinte, amar o inimigo não é torná-lo amigo, é querer bem a ele, é desejar todo bem a ele, é orar por ele. Porque você ora pelo inimigo e ele vai embora. Se você não fizer isso, você fica preso a ele pelo afeto. Na mesma cela, no mesmo, até pagar o último centil. O que é cela? Cela é um cômodo com grade, não é isso? No Brasil as casas são cheias de grades. Eu não sei se a grade é para o ladrão não entrar ou é para ele não sair. Veja, na mesma cela, na mesma casa, na mesma família, até pagar o último centil. Então aquele ex-marido que você odeia, vai nascer com você dentro da mesma casa. Vai ser seu pai ou seu filho. Aquela ex-mulher que aprontou com você, que você odeia, vai nascer debaixo do seu teto. Quem disse isso é o Evangelho. Quem disse isso é a lei da reencarnação. É a lei de causa e efeito. Quantas vezes a mãe diz assim, meu Deus, essa menina, por mais que eu faça por ela, ela é ingrata, ela parece que eu estou devendo alguma coisa a ela. Parece. Veja os nossos filhos. A gente trabalha para dar conforto para eles, damos tudo para eles.
E no final, quando desencarnamos, o que é nosso, eles herdam ainda. Será que não é aquele empregado que a gente mandou embora e não indenizou? Aquele sócio que nós roubamos e agora temos que pagar? Podemos fazer a vida ficar mais leve, perdoando. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o significado da palavra caridade, como entendia Jesus? Podem conferir quando chegar em casa. Resposta: benevolência para com todos. Comigo? Com o outro? Sabe o que eu entendi? Indulgência para com os erros alheios. Porque a gente acha que é só para ele. Não, é para o outro também. Será que a gente entendeu? Continua. E perdão das ofensas. Então, caridade é perdão. O objetivo nosso na vida é perdoar. Nossas famílias são compostas para perdão. Quem lembra da história do Segismundo, do livro Missionários da Luz? Aquele filho, aquele homem que odiava o pai. Talvez não vai ter afinidade com ele, mas ódio não terá. Quando o pai desencarnar, ele vai falar: meu pai, tão trabalhador, um homem de bem, cuidou bem de mim. No lugar do ódio vai estar a gratidão. Veja que fantástico. Veja como Deus é perfeito. A família é um mecanismo extraordinário de trabalhar o perdão. E aí a gente podia ficar a noite toda, porque você falou que só pode até meia-noite, né? Então tem que começar a encerrar. Aquele relógio lá está com um problema, passou, o porteiro roda muito rápido. Quando nós lançamos a primeira edição do livro Terapêutica do Perdão, fomos fazer uma palestra na cidade do Rio de Janeiro, lá em Bento Ribeiro, no Centro Espírita Leon Denis, uma plateia de mais de 1.500 pessoas. Ao final da palestra, uma fila para autógrafos e um senhor de cabelo e barba branca. Eu disse: será que é um espírito? A filha foi andando e o espírito foi andando. Até que chegou perto de mim, eu vi que era um homem encarnado, porque ele parecia um espírito, né? A gente acha que todo mundo que tem barba branca é espírito. Não, tem que ter barba branca, né? Que é encarnado. É como diz o meu pai. Meu pai, por exemplo, é negro. Diz: olha, se falar que tem um preto velho na casa espírita, sou eu, não é vivo, não é morto, não. Sou um preto e sou velho. Então, o senhor veio. Quando eu fui fazer a dedicatória, eu disse para ele: para quem? Ele disse: como está o seu Joaquim e a dona Alice? São os meus pais. Ele disse: puxa, ele conhece meus pais. As coincidências, né? Eu e o Tânia já percebemos algumas coincidências. Aí eu disse assim, ele disse assim: eu sou amigo dos seus pais. Você não lembra de mim? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu sou fulano de tal. Aí eu disse: e o meu amigo? O filho dele. Eu conheci o filho dele, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai era pedreiro da construção civil. E o pai dele era ajudante do meu pai. Eu estudava no ginásio à tarde, na escola primária à tarde, e de manhã levava almoço para o meu pai. Então eu levava às 11, almoçava mais cedo, levava. E uma das vezes que eu fui levar almoço, eu vi o rapaz, o menino, tinha 11 anos. Mas o que me encantou naquele menino é que ele era diferente. Ele era um menino que falava como menina, que andava como menina, mas era um menino. Criança não tem preconceito. Longe de qualquer coisa, me provocou uma curiosidade. E ficamos conversando. O tempo passou. No ano seguinte, eu fui para o ginásio. Primeiro dia de aula, escola nova, ninguém conhecido. As carteiras eram para 2 pessoas. Todas as carteiras tinham 2, menos a minha. Só eu estava sozinho. Ninguém conhecido e sozinho. De repente apresenta uma aluna e diz: professora, aqui
a primeira série A do ginásio. Ela disse, é assim, eu sou fulano de tal. Luiz, pode sentar do seu lado? Eu digo, pode. Quando eu olhei, meu colega era um menino que falava como menina. Pronto! Naquela época eu falava muito, hoje eu sou mais assim. Então, conversamos muito e a professora disse, só vai sair para o recreio, para o intervalo, quem tiver escrito o dever que eu coloquei no quadro. Como eu fiquei conversando fiado, eu não tinha escrito. Saíram todos e eu fiquei depressa para poder liberar. E eu escutei então um barulho no fundo do corredor. Fui até lá. Meu coleguinha estava no canto da parede. 10 meninos ou mais, jogando bolinhas de papel dele. E chamando ele de mulherzinha, mariquinha e outros nomes que eu prefiro aqui não repetir, porque são nomes grosseiros. Chamei a coordenadora, que espalhou os meninos, pegou meu colega, levou para a sala de coordenação. As aulas voltaram e ele não voltou para a sala. A coordenadora veio, pegou o material e levou embora. Dia seguinte ele não apareceu, no outro também não. Aí eu perguntei a uma das professoras o que havia acontecido com meu amigo. Ela disse que os pais foram chamados aqui na escola e ele foi transferido, porque ele estava atrapalhando o andamento da escola. Vocês vejam, ele que estava atrapalhando. Eu nunca mais vi esse meu amigo. Agora encontrei o pai dele. E aí eu perguntei ao pai. E o pai disse, pois é, Luiz. Anos depois, quando ele estava com 14 anos, eu, vindo do trabalho, encontrei ele trocando um beijo com outro menino. Eu fiquei muito bravo. E disse para ele, pegue as suas coisas e suma da minha casa. Você não é mais meu filho. Chorando, ele colocou as roupas dele na mochila da escola e saiu de casa. A minha esposa, que era empregada doméstica, chega em casa e pergunta para as filhas, cadê o Carlos? E as meninas responderam, olha mamãe, papai mandou ele embora. Ele discutiu com o papai mandou ele embora e ele foi embora. Minha esposa olhou para mim, não disse nada, saiu porta fora. Foi procurar a patroa dela, a casa de família que ela trabalhava. E disse à patroa, eu estou chorando. Disse, a senhora me ajude. Eu disse, o que aconteceu? Calma, calma, o que aconteceu? O meu marido expulsou meu filho de casa. Ele só tem 14 anos. Ninguém da família quer acolhê-lo. Eu não quero deixá-lo sob o risco da violência. A patroa disse, mas não é aquele bonzinho que quando vem aqui ajuda você a arrumar a casa, lavar as vasilhas? É esse mesmo. Mas ele é bonzinho. Pois é. Disse, olha, meu marido tem uma casa lá na capital do estado, onde trata de negócios. Se você quiser, posso levá-lo para lá. Ele vai cuidar da casa, poderá estudar e tal. E aí a empregada ajoelhou aos pés da patroa e ela disse, não, precisa disso e tal. E agradeceu. E ele disse, lá o menino cresceu, estudou. Quando ele completou 18 anos, ele montou um salão de beleza. Um corte de cabelo. O salão de beleza prosperou. 2 anos depois ele vai em casa. O pai estava na sala, assistindo TV, quando vê o filho chegando, ele disse, Luísio, ele se tornou um homem muito bonito. Os cabelos compridos e os olhos azuis iguais aos da mãe. Eu olhei aquele homem bonito, mas fui para o quarto. Vieram minhas filhas e minha esposa, cumprimentaram, alegria, e eu lá do quarto quietinho, escutando. E aí ele disse, mamãe, eu preciso fazer uma reunião de família. Eu preciso conversar com todos, inclusive com o papai. Ela disse, seu pai está lá emburrado, você sabe como é. Ele disse, mas eu preciso conversar com ele. Ela foi ao quarto e disse ao marido, o nosso filho quer conversar conosco. Ele respondeu, nosso filho? Eu não tenho filho. Eu tenho 2 filhas. Filho eu não tenho. A esposa disse, meu filho quer conversar conosco. Vá agora para a sala.
Aí ele disse: você sabe como é mulher, quando ela fala educada assim, a gente sempre obedece. E aí ele foi para a sala, e para surpresa dele, o menino disse: papai, eu gostaria que o senhor e a mamãe parassem de trabalhar. O senhor está com um problema de coluna, esse trabalho pesado, o senhor já não aguenta. Mamãe está com reumatismo, ficar esfregando o chão, não dá certo. Eu gostaria que vocês parassem de trabalhar, fizessem coisas mais leves, coisas que vocês gostam, uma horta, né? uma plantinha, mais um crochê, coisas que vocês gostam. E o pai disse: você deve estar brincando, né? Você sabe que essa casa é alugada. Quem é que vai pagar o aluguel? A água, a luz, o açougue, a padaria, a farmácia. Ele diz: pai, com relação à casa, eu juntei o dinheiro e nós vamos agora comprar uma casa para vocês. Com relação às despesas, todo mês eu vou mandar um cheque para cobrir as despesas. Isso foi um choque para mim. Nunca passou do dia 2 e o cheque chegava. E o rapaz prosperou. Bom filho sempre prospera quando é bom filho. Montou 2 salões, 3, 4. Ele montou um salão de beleza no shopping center, que era o corte de cabelo mais caro do estado. Tesoura de ouro. Comprou imóvel, um apartamento na região mais nova, trocava de carro todo mês, todo ano. Muita festa, álcool, drogas. Década de 1980, dá para imaginar o que aconteceu? A SIDA, a AIDS. E naquela época matava. Fred Mercury, Cazuza, Lauro Corona, Santa Breia e milhões de anônimos. O nosso personagem emagreceu. Era o primeiro sintoma. Começaram a surgir manchas na pele. E o salão, quem vai cortar cabelo com aidético? E os amigos? Desapareceram todos. Amigo de farra só vale na hora da farra. Então, ele vendeu tudo e voltou para a casa dos pais. O pai disse: quando eu olhei da porta, aquele filho bonito desapareceu. Era uma caveira, Luiz. Era pele e osso. A única coisa viva eram os olhos da minha esposa, os olhos azuis. Eu olhei para ele, ignorei a imagem, disse: meu filho, como está? Veio passear por essas bandas? Ele disse: papai, estou voltando para casa. Posso voltar para casa? Claro, meu filho. Essa casa é sua. Foi você quem a comprou, esqueceu? Disse: não, papai, a casa não é minha. A casa é de vocês. Não, meu filho, a casa é nossa. Seja bem-vindo. E veio a mãe, veio as irmãs, todos fingindo que não estavam vendo aquela cena. Com muita alegria, mesmo que fingida no rosto, acolheram o filho pródigo que voltava para casa. O pai disse: no hospital, os médicos não colocavam a mão. Naquela época, bastava um acidente com objeto pérfido cortante, já era. As enfermeiras também não. Eu tive que fazer curso de primeiros socorros. Era eu quem trocava a fralda, era eu quem fazia o curativo, dava vacina, dava banho, aplicava os remédios. Durante o dia, minha esposa ficava com ele. À noite era eu. Uma noite, ali pela 1 da manhã, mais ou menos, eu ouvi um tossido. Acordei-me, fui até ele e disse: tudo bem, meu filho? Ele disse: tudo bem, papai. Papai, eu quero conversar um pouco, o senhor pode? Sentei-me na cama, pus a cabeça dele no meu colo e disse: então vamos conversar, meu filho. O que você quer conversar? Ele disse: papai, eu quero lhe pedir perdão.
Perdão? Sim, perdão. Meu filho, perdão de quê? Papai, o senhor e a minha mãe tiveram 2 mulheres, 2 moças, 2 meninas. Quando eu nasci, o senhor deve ter falado, agora nasceu um homem como eu. E veio eu, papai. Veio eu para te decepcionar. Oh, meu pai. Eu não gostaria de ter me feito sentir dor. Portanto, o senhor me perdoa? Ele disse, meu filho, você é homem. O homem verdadeiro é aquele que honra o seu pai e a sua mãe. Sair com as mulheres, transar com as mulheres, isso não é ser homem. Isso é ser animal. O homem verdadeiro é aquele que tem responsabilidade. Isso você tem muita. Não tem que pedir perdão. Eu sou muito honrado por tê-lo como filho. Você é a minha joia mais preciosa. Eu agradeço a Deus todas as noites pelo filho que tenho. Portanto, meu filho, não tem que me pedir perdão. As lágrimas do pai banhava o peito magro do filho. E ele disse, mas papai, eu queria tanto ter sido heterossexual. Eu disse, meu filho, não importa isso. Heterossexual, homossexual, bissexual, isso não importa. O que importa é a honra. Se perdoa, meu filho. Mas, meu filho, já que estamos falando do perdão, eu também preciso lhe pedir perdão. Eu sim preciso lhe pedir perdão. E o filho disse, perdão de quê, papai? De ter expulsado de casa. Você só tinha 14 anos. E por minha causa, você está desse jeito, doente. Me perdoa, meu filho. Não tem uma noite que eu não deite a cabeça no travesseiro e não lembre daquele dia fatídico. Oh, meu filho, se eu pudesse voltar o relógio, a culpa é sempre assim, se eu pudesse voltar o relógio. Ele disse, papai, não é culpa do senhor. É que eu usei seringa contaminada. Eu era usuário de cocaína. Então, papai, não foi sua culpa. Foram os meus abusos. O senhor é o melhor pai do mundo? Aquilo foi uma bobagem? Não foi. Foi sim. Papai, qual o filho que tem um pai que pega o filho adulto no colo todos os dias? Qual filho? O pai troca as fraldas dele, mesmo adulto. Qual filho o pai lhe aplica injeção, lhe troca os curativos? O senhor não é um pai. Para mim, o senhor é uma mãe. Eu tenho, na verdade, 2 mães. Ou um pai à frente do seu tempo. Papai, diga à minha mãe que eu a amo. Minha mãe é como se fosse uma borboleta. A minha mãe não anda, ela parece voar. Como é bela a nossa pequena, não é, papai? Ele disse, é mesmo, meu filho. Sua mãe é um anjo. Ele disse, diga a ela que eu a amo muito. Diga a você, meu filho. Não vai dar tempo. Como não vai dar tempo? Não vai dar tempo. E aí, ele simplesmente fechou os olhos. A única coisa viva, ele fechou. Com as mãos tremendo, eu encostei no peito, o coração havia parado. A mãe, numa intuição feminina, invade o quarto. O meu filho, eu disse, já foi, meu amor. Ele disse que lhe ama muito. Não pode. Ficamos nós 2 ali abraçados ao corpo morto do nosso filho. Noite adentro. De manhã, a nossa filha mais velha acorda e percebe as cenas. Nos afasta do corpo e toma a providência do funeral.
depois do corpo enterrado, eu procurei a igreja, procurei o sacerdote com quem eu tinha afinidade, e perguntei-lhe, disse: vamos orar pelo meu filho, para que Deus o acolha no céu. O sacerdote disse: não tem jeito. Como não tem jeito? Seu filho foi para o inferno. Mas por quê? Porque ele é homossexual, e todos os homossexuais vão para o inferno, porque são sodomistas, então vão para o inferno. Ele disse: mas senhor, ele era um bom filho. Não importa, ele era homossexual e foi para o inferno, e não se pode falar mais, não fazer mais nada. Eu briguei com Deus, saí dali muito aborrecido com tudo que acreditava de religião. Parei de comer, fui definhando. Minhas filhas me hospitalizaram, fiquei 15 dias tomando soro. Enquanto estava no hospital, fiz amizade com um paciente vizinho. Ele era espírita. Ele começou a me falar do espiritismo, da lei da reencarnação, da imortalidade da alma. Me disse que não existe nem o céu e nem o inferno. E quando ele teve alta, disse: olha, vá ao centro espírita, fica na rua tal, eu lhe espero lá. E desde então tenho vindo aqui. Tenho assistido palestras consoladoras. E é isso que a doutrina espírita faz, ela consola os nossos corações. Desde então, esse livro é a 5ª edição. Ele foi lançado em Roma o ano passado, em italiano, Roma e Milano, e também ele é em português. São 2 livros em um. A partir de então, essa história encerra o livro. Esse livro tem um capítulo a mais do que o da primeira edição, que é essa história. E o pai me disse: Aloísio, você consegue, os espíritos, dizer onde está meu filho? Eu queria tanto ter notícias dele. E de repente eu visualizei um jovem de quase 2 metros de altura, cabelos compridos, olhos azuis. O perispírito do jovem era um ponto de luz que formavam um corpo. A cor era um verde clarinho, bem mais claro que isso aqui, acho que um verde cana, um verde bem clarinho. Ele olhou para mim, deu um sorriso, como agora está aqui, e foi em direção ao pai, e o abraçou. O perispírito do filho se fundiu dentro do corpo do pai. Era coração com coração. E o pai começou a chorar, porque sentiu a presença do filho. E depois o filho ficou acariciando o cabelo dele, a barba branquinha. E eu disse: seu filho está do seu lado. Lhe deu um abraço. E agora está acariciando o seu rosto, os seus cabelos. E ele chorando disse: então essa coisa gostosa que eu estou sentindo é a presença do meu filho? Eu disse: é. Agora você sabe. Quando você sentir isso, já sabe que ele está por perto. Toda lembrança registra uma presença. Muitos entes desencarnados, amigos, familiares de vocês, nesse momento lhe abraçam. Julinho pede para avisar que a irmã Sheila, com a equipe de enfermeiras, está a aplicar passes, um por um, em todas as pessoas localizadas no salão e nas adjacências. É um amigo espiritual que está dizendo. E eu visualizo aqui elas trabalhando. Enfermeiras bondosas. Eu sei que é difícil, perdão, não é fácil. Por isso escrevi um livro inteiro sobre isso. O padre Fábio de Mello diz assim: desculpar é humano, perdoar é divino. Quando eu preciso perdoar, eu oro. Eu peço à Mãe de Jesus
para colocar perdão no meu coração. Então, quando a gente precisar perdoar, e a mágoa estiver muito forte, e o ódio estiver atravessando o nosso coração, façamos como o mineiro, compositor João Cabete, que escreveu uma poesia, uma música chamada Fim dos Tempos, em que ele faz um diálogo com Jesus, dizendo: vem Jesus, vem divino amigo, vem trazer a sua paz, só tu és o nosso abrigo, que ventura Deus nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afasta Jesus do mundo a guerra. A guerra no Oriente Médio, da África, a guerra na Ásia, a guerra na Inglaterra, na França. Afasta, Senhor, do mundo a guerra. Esse chacal devorador que destrói tudo na terra, espalha lutos, espalha dores, há gemidos de aflição, Senhor. Já não há mais primaveras. As crianças, os pequenos, pedem pão. E nos lares, pais e mães, maridos e esposas, lutam como feras. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem perfumar os nossos corações. Vem nos fazer aprender com a dor. Vem calar os canhões. Vem, Jesus, com seu amor tão profundo. Com seu amor tão profundo. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo. Com seu amor tão profundo. Com seu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências, iluminar as nossas consciências, e só assim, fazer feliz o mundo. Vem, Jesus, nos envolva nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pelos novos amigos, a Graça e o Lutênio, por tantos amigos que façam nessa noite, por essa tarefa de levar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por cuidar da minha família no Brasil. Senhor, invada os lares de cada pessoa aqui presente, com essa energia que exala de cada um de nós, criando um facho de luz que é absorvido pelo mundo espiritual, transformado em medicação para tantos que estão caindo às ruas de Portugal. Que essa energia chegue até as nossas famílias também. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigo Lutênio. Graça. Muito obrigado, amigos. Muita paz. Desfrutando, já estamos do passe coletivo. Amigo Jesus, na alegria da sua presença, nessa mensagem que tanto nos encheu o coração, agradecemos essa envolvência sublime e doce que nos permite refletirmos com maturidade acerca da proposta do Teu Evangelho de amor. Abençoe o nosso amigo Aloísio,
do transcurso das suas tarefas por Portugal, envolvendo-nos também até no retorno, até os nossos lares, permitindo que essa mensagem de luz e renovação permaneça conosco, traduzindo em paz e alegria nos dias próximos. Beneficiados que nos sentimos pela assistência dos amigos da vida maior, aqui encerramos as nossas atividades nessa noite, inundados de renovação e esperança. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos agora e sempre.